Abra sua Bíblia, irmão, em 2 Coríntios, capítulo 5. Vou fazer a leitura dos versos 14 a 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. Nosso tema é identidade cristã. Vou fazer essa leitura. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos falar sobre esse tema algumas semanas, alguns estudos bíblicos de quarta-feira. É um tema muito importante, porque é uma pergunta que sempre volta a nós. Quem nós somos? Qual a nossa identidade? E é fácil de responder. Não é tão fácil viver, né? É fácil de responder. Nós somos criados por Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o que nós somos? Nós somos seres criados por Deus para glorificar ao Senhor. A nossa identidade está relacionada inteiramente a Cristo, a Deus. Nós somos de Deus. E esse versículo, podemos dizer que é o nosso versículo-chave, 2 Coríntios 5, 17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse tema é muito importante. Por quê, irmãos? Primeiramente, porque nós vivemos num tempo de muita confusão, a ponto das pessoas acreditarem que elas podem ser quem elas quiserem. Tem gente que nasce homem e acredita que pode ser mulher, o contrário também. Tem gente que quer ser, sei lá, uma planta, um ET. Tem de tudo nesse mundo. Hoje eu li algo que eu achei muito interessante. Um pastor dizendo: a gente nunca ouviu tanto falar sobre que nós devemos escutar o que a ciência diz. Ouça o que a ciência diz. E o que a ciência diz? Que existe XX e XY. Que existem homem e mulher. É algo inquestionável. E quando a gente percebe algumas polêmicas que surgem em torno desse assunto, como uma que a gente tem visto a respeito do futebol, pessoas que acreditam que podem trocar de sexo, né? Então elas nasceram alguma coisa e vão lá e se transformam na outra. Então um homem joga futebol feminino, e aí aquele homem de 2 metros de altura, não, eu sou mulher agora. Ou seja, só estou dizendo isso para a gente entender até que nível vai a crise de identidade de alguém que acreditar que pode ser o que não é, que pode se transformar de uma coisa para outra. Nós sabemos que isso acontece por causa do pecado. 3 coisas que a gente sempre lembra. Primeiro, a nossa identidade vem de Deus. Somos criaturas de Deus, criados por Deus, à imagem de Deus. Privilégio enorme, nós fazemos parte de algo glorioso, que é sermos criaturas, sermos criados por Deus, à imagem de Deus. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas
a identidade que nós recebemos, ela foi perdida. Perdemos tudo, abrimos mão de tudo por causa do pecado. O homem, então, ele perde aquela identidade. Aquele que era imagem de Deus, ele passa a ser um ser pecador, um ser que merece a ira de Deus. Aquele que tinha comunhão com Deus, passa a viver sob a ira de Deus. Mas temos a terceira coisa importante, a identidade restaurada. Cristo nos dá nova vida. Por isso que nós lemos, se alguém está em Cristo, ou seja, se você está unido a Cristo, você é uma nova pessoa. As coisas antigas, ou seja, essa identidade que foi perdida e por ela você vivia no pecado, já se passaram, eis que se fizeram novas. Novas coisas, nova vida nós temos em Jesus. Nova vida nós temos em Deus. Para a gente entender um pouquinho mais, eu gostaria de dar uma definição de o que é identidade. A palavra identidade, ela significa igualdade, idêntico. A sua identidade, ela está relacionada ao quê? Ao que você reflete, ao que você aparece. Quando você vai descrever alguém, o que você faz? Ah, fulano, ele é um músico, ele é humilde, né? Ele é rico. Tudo são características que estão relacionadas àquilo que a pessoa reflete, aquilo que a pessoa vive. Ou seja, a nossa identidade, ela é formada a partir do que nós refletimos. E não é uma, não são duas coisas, são várias coisas. É como se você pegasse uma série de qualidades e batesse no ventilador, não, no liquidificador, é parecido. E aí formasse você. Você é a formação de várias coisas. Do que você viveu, de onde você mora, do quanto dinheiro você tem e assim por diante. A nossa identidade, ela também é formada dessa forma. Aqui fala igualdade, idêntico. Ou seja, nós não falamos há pouco que nós somos formados, criados por Deus? A imagem de Deus, Deus nos fez. E quando, por exemplo, nós fazemos alguma coisa, aquilo fica conforme a nossa imagem, conforme a nossa condição de realizar aquela obra. E assim nós ficamos parecidos com a imagem que nós temos em Deus. Isso que eu estou dizendo foi bem explicado por um filósofo holandês chamado Herman Duin. Ele diz o seguinte: a imagem não pode ser nada em si mesma. O homem existe, ou seja, ele não pode encontrar a si mesmo a não ser a partir de um ponto fora de si, no relacionamento com a sua origem. Nós não podemos dizer a minha identidade, formar essa identidade a partir de nós mesmos, do nosso coração. A partir de algo que nós refletimos, algo de fora. E que algo de fora é esse? Só podemos formar a nossa identidade a partir da nossa origem. E quem é a nossa origem? É Deus. Ou seja, enquanto nós não buscarmos em Deus formarmos essa identidade, nós vamos aí estar como o mundo, acreditando que podemos ser isso, podemos ser aquilo, ou se apegando a isso, aquilo. A lição de hoje cedo da classe de adultos falava um pouco sobre isso. Ou você adora a Deus, ou você busca a Deus, e assim você, aplicando para a mensagem de hoje, você assim vai tomando essa identidade de cristão, ou você detém a verdade, ou você se afasta de Deus e vai se apegar a outra coisa. Como nós temos vivido, irmãos? Como nós temos formado a nossa identidade? Nós devemos formar a nossa identidade a partir de Cristo. A fonte é a palavra, a fonte é Deus. E nós somos criados por Deus.
e nós temos essa aparência de Deus. Como eu disse, com o pecado nós perdemos muito disso, mas em Cristo nós estamos reconquistando dia a dia. Voltando à pergunta, quem eu sou? Eu sou um ser criado por Deus para glorificá-lo, para servi-lo. Mas por causa do pecado eu perdi essa identidade. E essa identidade que pelo amor de Jesus nós tomamos de volta. Eu vou ler novamente aqui parte do texto inicial de 2 Coríntios 5, 14. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, nós entendemos que Ele deu a sua vida por nós. E olha que curioso, nós perdemos a identidade. Para que nós retomássemos essa identidade, Ele se fez idêntico a nós. Ele tomou a nossa identidade como pecadores e morreu em nosso lugar, para que a gente pudéssemos novamente voltar a ser como Cristo, a ter a identidade de Cristo. E aí ele diz que Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, não vivamos mais para o nosso desejo, para os nossos pecados, mas que vivamos para Deus, para servir. E assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. Aonde que eu encontro quem eu sou? Em Deus. Eu devo buscar parecer com Cristo. Eu devo buscar ser como Cristo. Paulo chegou a ponto de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava sendo orgulhoso, mas ele sabia que ele estava buscando tanto ser idêntico, ou buscar a sua identidade em Cristo, que ele sabia que ele estava no caminho certo. Nós temos que buscar viver como Jesus, seguir os passos de Jesus. Essa é a nossa identidade. Qualquer outra coisa que a gente viva, que a gente busque, nós estamos fugindo deste propósito. Mas interessante, irmãos, que nós falamos que a identidade ela foi doada e ela foi de certa forma perdida e ela foi novamente readquirida por nós. Mas nós sabemos que essa identidade nossa, ela ainda sofre ataques contínuos. Essa identidade, essa nova criatura que nós somos, ainda está em formação. E a gente pode ver muito bem isso numa passagem bem conhecida de Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz que nós devemos apresentar nosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, e não nos conformar com este século. Ou seja, não seja idêntico, não deixe que o século te molde, não deixe que a sua identidade seja moldada por esse século. Mas pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. A minha identidade deve ser formada a partir de Cristo. Dia a dia, nós vamos encontrar com coisas que vão tentar deformar a nossa identidade. E ao mesmo tempo nós vamos passar por coisas que vão tentar formar a nossa identidade. E nós precisamos nos apegar naquilo que vai realmente formar a nossa identidade. Esse processo é contínuo e constante. E nós não podemos deixar de lutar, deixar de viver dentro desse processo de formação da nossa identidade. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras dele. Já disse isso, né? Somos criados por Deus, somos feitura, feitos. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É nesta identidade que nós devemos buscar e voltar. É essa identidade que nós devemos, dia a dia, em Cristo, estarmos
estar nos fortalecendo. Qual é a nossa imagem? Qual é a imagem que nós refletimos? Quando a gente fala de identidade, a gente vê que muitas vezes essa identidade ela se contradiz. Ao mesmo tempo em que nós refletimos em determinada situação uma coisa boa, nós em outra refletimos coisas negativas. Em determinadas situações também nós mudamos. Tem gente que quando está com fome tem uma identidade, quando está bem, sem fome tem outra, ou passando por dificuldades. Não é um processo fácil, irmãos. É um processo muito complicado, porque nós vivemos essas chamadas autoimagens que se contradizem, que estão desorganizadas. Não é fácil organizar tantas situações, tantas coisas. É muito complexo. Mas é exatamente isso. É buscar essa coerência, integração dessas muitas imagens, é que vai dar o sentido de identidade a nós. Identidade. Essa coerência, integração na nossa vida com Deus. E aí vai então a questão importante de nós entendermos isso, de nós nos fortalecermos nisso. Hoje cedo nós falamos que nós devemos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver quem nós realmente somos. E nós somos salvos, nós somos transformados, nós somos filhos de Deus. E devemos assim viver como filhos de Deus, viver a partir de Cristo, viver com Cristo. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, morreu na cruz. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia nos faz lembrar esse grande sacrifício de Jesus por nós. E na passagem que nós lemos, disse que esse sacrifício, esse amor de Cristo nos constrange a viver segundo Cristo. No versículo 16 ele diz assim que nós aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Não vivemos segundo a carne. Paulo está falando de quando ele conhecia Cristo segundo a carne, quando ele achava que Cristo era apenas mais uma pessoa, ou talvez um charlatão, e ele era um perseguidor de Cristo. Agora ele conhece a Cristo de forma verdadeira. Agora ele conhece porque está em Cristo. E dessa forma nós podemos sim nos fortalecer nessa verdade de Cristo. Podemos sim, irmãos, mediante tantas dificuldades que nós temos, podemos viver uma vida melhor, uma vida ajustada, uma vida de paz. Porque se a gente pensa que problema é as coisas que acontecem, são as coisas que acontecem no dia a dia, sim, esses são problemas. Mas o maior problema está na nossa mente, em como nós temos dificuldade de reagir aos problemas, temos dificuldades de compreender as coisas segundo Deus. Nós estamos falando várias vezes, hoje nós cantamos vários cânticos, que Deus é a nossa rocha, que Deus é o nosso conforto. E como nós vivemos muitas vezes diante de situações que nos amedrontam e que nos assustam. Mas nós podemos sim com Cristo ter esse descanso, ter essa paz. Por isso nós vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar e vamos ver quais são essas coisas, fatores que vão modelar a nossa identidade.
E mais uma vez eu digo, os mesmos fatores que podem modelar a nossa identidade para o bem, são fatores que, muitas vezes, de uma medida errada, de uma forma errada, podem tentar, mais uma vez, nos deixar confusos diante de quem nós somos. Desejo que Deus esteja nos abençoando, para que a gente possa ser mais firmes na palavra, na verdade, nas nossas decisões, nesse autoconhecimento. Hoje cedo nós falamos um pouquinho sobre a forma que a gente vê Deus às vezes, né? Você fala, ó Deus, você aponta lá para longe, para cima. E na verdade, a gente esquece que Deus, a sua bondade, Ele habita no nosso coração, Ele está dentro, Ele está conosco. Nós é um lugar que Deus resolveu morar dentro, morar junto. Já parou para pensar nisso? Isso forma a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Só isso já vai mudar muita coisa na nossa vida. Pensa quando você recebe uma visita na sua casa, não muda toda a rotina da sua casa? Você dá mais uma arrumadinha um pouco melhor, você melhora algumas coisas lá que puder. Hoje em dia não estamos recebendo mais tanta visita, né? Mas muda a rotina da nossa casa. Deus habita na nossa vida. E Ele veio para mudar a nossa vida. Veio para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Eu contei para os irmãos que eu tenho ido lá na Casa de Recuperação Mãe da Vida, sextas-feiras, e é interessante ver que aquelas pessoas que estão lá, elas são, como eu disse da outra vez, né, elas são como cada um de nós. Pessoas que, por algum motivo, se afastaram de Deus, deixaram-se levar pelas drogas, pelas coisas, e perderam a sua identidade. Mas o que eu queria falar é como é impressionante, irmãos, nesses lugares. Você conversa com todo mundo, quase todo mundo é crente. Eu sou da Quadrangular, eu sou de tal lugar. Tem um presbiteriano lá que veio conversar comigo para me arrumar o telefone de um outro pastor para falar com ele. E um desses que veio conversar comigo nessa sexta-feira chama Carlos. E ele pediu para eu orar por ele. E aí depois ele falou, eu pedi para você orar por mim que eu vou embora. Aí eu falei, mas quanto tempo você está aqui? 1 mês. O tempo deles ficarem lá é 9 meses. Eu achei interessante, 9 meses, né? Uma gestação, para que eles possam se recuperar. Eu falei, mas como você vai embora? Você está aqui apenas há 1 mês. E aí ele começou a colocar lá um monte de desculpa que não é desculpa, né? Ah, não tem sabonete, tá, essas coisas desse jeito assim, né? Minha família não me apoia e tal. E aí eu perguntei, mas você usava drogas? Ah, usava. Aí ele começou na maconha, né? Falou, maconha, cocaína, crack e tal. E aí ele tem uns 30 anos, aí ele falou, mas desde os 20 e poucos, eu falei, meu Deus do céu, pessoa que perdeu tudo, como alguns testemunhos que a própria pessoa que está trabalhando lá conta, né? Eles perdem tudo, vende tudo. A hora que começa a arrancar pia, torneira da casa para vender, aí a família coloca num lugar desse. E aí eu falei para ele, não saia daqui, não vá embora. Não vai embora. E aí eu quis ser culpado, ainda orei para ele ir embora, né, parece. Não vá embora. Você precisa formar essa identidade. Você precisa mudar, é um processo que demora, irmão. Demora. Mas é possível. A nossa vida, irmãos, também precisa ser mudada. Talvez a gente não chegou a esse ponto de ir para uma casa de recuperação porque o nosso vício não mudou, não atingiu a nossa vida em relação
a certas coisas, como eles que perdem tudo. Mas nós temos doenças, feridas, nós temos problemas na identidade. A imagem que nós refletimos não é a imagem de Cristo o tempo todo, em todas as situações. Nós precisamos tratar disso. E nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração. Porque assim nós vamos servir a Deus. Que Deus nos ajude e nós possamos estudar e na palavra de Deus poder aprender a respeito do que pode ser este auxílio para que eu venha formar dia a dia a identidade verdadeira. Mas de já, guarde essa palavra. Não tenha dúvida de quem você é. Tem pessoas que chegam ao ponto de não saber quem é. Esses tantos que procuram, né? Porque não sabem quem são. Estão mudando dia a dia. O que pode realmente nos ajudar? Mas saiba disso. Quem você é? Eu sou criado por Deus, para a honra e glória do Senhor. E é o Deus que me chamou. Ele vai me conceder condições de que no correr da minha vida eu possa cada dia mais parecer com Cristo. Identidade, igualdade, reflexo, espelho. Eu só vou criar uma identidade a partir de algo de fora. E que esse algo de fora, embora esteja dentro, que eu falei, né, mas algo que não seja eu, que seja o Senhor, o nosso Criador. Porque é Ele quem nos criou. Não tem como não ser dele. Nós somos dele. A partir do momento que Ele nos convocou, que Jesus morreu na cruz para nós podermos estar com Ele novamente. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Quero Te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ó Deus, esteja mais e mais, ó Deus, nos dando condições de sermos atraídos por Ti, de estarmos mais próximos de Ti, para que possamos parecer mais e mais contigo. E que sejamos conhecidos como filhos do Senhor, como partes da Tua obra, ó Deus. Primeiro nós possamos reconhecer isso, ó Pai, e que pela glória e para a glória do Senhor, que nós possamos refletir ao Senhor, para que outros possam crer também no Senhor, pela nossa vida, Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, nos ajude, ó Pai, para que nós possamos não nos conformar com este século, mas transformar, ser transformados pela Tua imagem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.